Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, nós estamos aqui na nossa sexta leitura, né? Eu quero muito que seja uma das últimas e também não quero que demore tanto para sair como a última aí saiu a 5 em relação ao 4, demorou 11 dias para sair. Eu não tenho nem desculpa, nem cara para pedir desculpa mais para vocês, porque, gente, minha vida é uma loucura. E eu espero conseguir aí nos próximos meses me organizar para quando essa vida estar uma loucura, vocês não fiquem sem episódios, né? Mas enfim, como eu falei para vocês, agora os capítulos, eu não estou mais falando o número deles porque tá bem difícil de acompanhar, né, os números, né, por número. Mas vou sempre falar aqui para vocês quando a gente vai iniciando um novo capítulo. E eu dei uma bisolhada, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente está quase terminando a parte um do livro. E aí, na parte 2 eu achei bem interessante que a gente só tem um único capítulo. É isso mesmo. A gente não tem mais divisão de capítulo. Tem os subcapítulos, né? Mas que são é muito diferente. Não é capítulo mesmo. Mas a gente tem da página. Deixa eu ver aqui. Página 269 até o final do livro, na página 373, a história de forma contínua. Então, a gente vai ler aqui e na próxima, quando a gente começar a parte 2 pode ser ou não nesse episódio aqui, a gente não vai ter divisão de capítulos, então quando eu parar, né, pausar o episódio, a gente vai pausar em algum lugar e a gente volta, mas não vai ser capítulos. Pessoal, eu vou começar aqui. Quero muito que esse episódio aqui seja um episódio mais longo do que o normal. Estou começando aqui nele um dia depois que eu postei o episódio 5. Então, se eu conseguir fazer aqui um episódio longo, eu faço. Se eu fizer uma hora padrão mesmo e ver que eu não vou conseguir continuar gravando, eu já posto ele hoje, tá? Mas vamos lá. Novo capítulo. Próximo ao final da segunda gravidez de Agnes, Mary está vigilante. Não deixa a Nora sozinha durante muito tempo. Vem notando que sua barriga fica cada vez maior, mais redonda do que parece possível. Já viu Agnes botando às escondidas algumas coisas numa sacola debaixo da mesa: panos, tesoura, barbante, barbante, amarrados de ervas e cascas secas. Pessoal, ela tá falando isso porque a Agnes já foi pra floresta ter filho, né? Não sei se vocês lembram. Então ela tá vigilante para que ela não faça isso de novo. Sua aparência causa perplexidade, como se estivesse escondendo duas abóboras sob o vestido. Não sei como ela ainda consegue andar, comentou John certa noite em que os dois estavam. Me desculpa, gente, se bocejo. Tô gravando, já tá até de tarde, mas depois eu explico melhor. Vamos continuar. Não sei como ela ainda consegue andar, comentou John certa noite, em que os dois estavam deitados sobre o cortinado da cama. Como ela consegue ficar em pé? Mary fica de olho e instrui Elisa e a criada para que façam o mesmo. Não vai permitir que o neto, um menino, como todos esperam, nasça em meio às árvores, com a coitadinha da Susana. Mas isso, tranquiliza-se quando pensa. Foi antes que entendesse por completo as excentricidades e o jeito de Agnes. No minuto em que ela pedir a você que olhe a Susana, no minuto que você perceber que ela está pegando a sacola, me avise. Sibila Mary para criar. No mesmo instante. Entendido? A moça sente de olhos esbugalhados. Subcapítulo, pessoal. Agnes está aquecendo mel no fogo. Mel, a qual pretende misturar extrato de valeriana e tintura de morrião branco. Mergulha uma colher e o puxa para um lado e depois para o outro, observando deslizar por cima e em torno do utensílio de madeira. O mel começa a se render ao fogo, a perder a consistência, a se desmanchar e liquefazer, mudando de um estado para o outro. Ela pensa na carta do marido que chegou no início da semana. Pedir a Elisa que a lesse duas vezes e quer pedir que a cunhada leia de novo hoje, assim que encontrar. Na carta, o marido conta a Agnes que fechou um contrato para fazer luvas para atores de um teatro. Agnes precisou pedir a Elisa que voltasse e lesse de novo essas palavras para ter certeza de que as entendera.
para apontá-las no papel de modo que pudesse reconhecê-las novamente mais tarde. Atores, teatro, luvas. Dessas luvas, eles precisam, leu Elisa tropeçando de senho franzido, conforme identificava as palavras desconhecidas. Luvas compridas para lutas, luvas sofisticadas com joias e contas para reis e rainhas e cenas na corte. Luvas macias para senhoras, mas de tamanho grande o suficiente para caberem nas mãos de jovens atores do sexo masculino. Tanta coisa para registrar nessa carta. Agnes precisou de dias para absorver todos os detalhes. Ruminou várias vezes as palavras mentalmente. Traçou-as com o dedo e agora as conhece de cor. Joias e contas. Cenas na corte. As mãos de jovens atores do sexo masculino. E luvas macias para mulheres. Há algo na forma como ele escreveu tudo isso, tão minucioso quanto os detalhes, na longa passagem sobre essas luvas para atores que acendeu um alerta em Agnes. Ela ainda não sabe ao certo o que deve ficar alerta. Há algum tipo de mudança nele? Para que tanta informação sobre algo tão trivial como um contrato de luvas? Não passa de um contrato como tantos outros. Por que, então, ela se sente como um animalzinho ouvindo um ruído distante? Está se inclinando para pegar a tintura do morrião branco e acrescentá-la ao mel. Lentamente, gota a gota, quando sente uma contração estranha, porém familiar, no baixo ventre. Um repuxar, um retesar, insistente, peculiar. Faz uma pausa. Não pode ser. Cedo demais. Resta ainda, no mínimo, mais uma lua cheia antes do nascimento do bebê. Deve ser alarme falso. Um aviso do corpo sobre o que a espera. Ela se apruma, usando a lareira como apoio. A barriga está tão grande, tão maior do que a da última vez, que Agnes corre o risco de perder o equilíbrio e cair nas chamas. Agarra-se ao peitoril da lareira, observando com o distanciamento incomum as juntas dos dedos empalideceram. O que está vendo? Ela pensara em recorrer a Elisa, hoje ou amanhã, para escrever ao marido lhe pedindo para voltar. Decidira que queria que ele estivesse ao seu lado para o parto. Queria voltar a vê-lo de novo, pegar sua mão antes de dar à luz esse filho. Quer olhar em seu rosto, descobrir o que está acontecendo na vida dele, indagar sobre essas luvas para reis e rainhas e atores. Peraí, gente. Tá. Ela quer, percebe ir ali, de pé junto à lareira, verificar se ele é o mesmo que sempre foi. Se Londres não terá deixado irreconhecível. Ela respira fundo. O aroma doce e floral do mel. O odor acre da valeriana. O almiscarado ácido do morrião branco. A dor, em vez de melhorar, aumenta. Agnes está ciente de que o centro do corpo se contrai, como se um anel de ferro o envolvesse. Essa dor não é alarme falso. Irá apertá-la e apertá-la até o corpo expelir o bebê. Pode levar horas, pode levar dias. Ela descobre que não é capaz de prever. Agnes solta o ar, bem devagar, mantendo a mão no peitoril da lareira. Não esperava por isso. Não houve qualquer sinal. Achara que daria tempo de avisá-lo. Errou. Está cedo demais. Disso ela sabe. No entanto, também sabe que não é possível discutir com uma dor igual a essa, ignorá-la. Vira-se para examinar o cômodo. Tudo à volta parece de súbito diferente. Como se ele fosse desconhecido, como se ela não limpasse e ilustrasse diariamente aquela mesa, aquelas cadeiras, não varresse as lajotas. Não sacudisse a poeira do tapete de parede do tapete do chão. Quem mora ali, nesse cômodo estreito, com janelas chumbadas e compridas prateleiras de panelas e pós, quem botou aqueles galhos de aveleira num jarro, de modo que seus brotos fechados logo se abrissem dentro das folhas lustrosas e enrugadas? As certezas a abandonaram. Nada como ele imaginou que seria. Achou que tivesse mais tempo. Achou que o bebê viria muito mais tarde. Mas não será assim ao que parece. Ela, que sempre soube, sempre sentiu que iria acontecer antes que acontecesse, que sempre se moveu com serenidade num mundo totalmente transparente, foi enredada, pega de surpresa. Como é possível? Agnes toca a barriga, como que tentando se comunicar com a criança ali dentro. Muito bem, ela quer dizer. O que tem de ser, será. Você será ouvido. Vou me preparar para você. Precisa se apressar, precisa sair dessa casa o mais rápido possível. Não dará à luz ao bebê ali, debaixo desse teto. Mary está de olho, ela sabe.
Terá de ser rápida, silenciosa, ardilosa. Terá de sair já. A seu lado, Susana está agachada no chão, segurando pela perna a boneca, exclamando para si mesma. Venha, pede Agnes, afetando um tom animado e estendendo a mão para a filha. Vamos procurar Elisa? Susana, distraída na brincadeira com a boneca de cabeça para baixo, fica atônita ao ver a mão de um adulto alcançá-la lá em cima. Num instante, havia uma boneca, e a boneca era uma pessoa capaz de voar, embora suas asas não pudessem ser vistas. E ela, Susana, também sabia voar. E ela e a boneca estavam voando no céu, entre os pássaros acima das árvores. E agora é isso, a mão de alguém. Ergue o rosto e vê a mãe, inclinada sobre ela, vê o barrigão e o rosto lá em cima, dizendo alguma coisa sobre Elisa, sobre ir atrás dela. O rosto de Susana se fecha e ela franze o senho. Não, responde, segurando com as duas mãos a perna da boneca. Por favor, pede à mãe, e sua voz não soa como de costume. Está meio aguda e apertada, como um vestido pequeno demais. Não, repete Susana com raiva agora, porque sua concentração na brincadeira está se esvaindo, sumindo, com toda essa conversa. Não, não, não. Sim, diz Agnes e Susana se espanta ao sentir que a levantam, que o capacho da lareira cai no chão embaixo dela, as chamas se afastando enquanto a levam, sem cerimônia, para fora do cômodo, para longe da boneca, que também caiu no chão, que a fazem sair pela porta e passar pelo caminho que dá na lavanderia, onde a criada, de pé, esfrega alguma coisa numa tina. Tome, diz Agnes, passando a criança chorosa para o colo da moça. Você pode levá-la para Elisa? Inclina-se então. Desculpa, gente. Inclina-se então e beija Susana no rosto, depois na testa e novamente no rosto. Desculpe, meu amor, eu volto, bem depressa. Agnes refaz rápido, muito rápido o caminho. Chega na própria casa precisamente quando vem a contração seguinte. Agora não resta dúvida do que está acontecendo. Lembra-se de tudo que vivenciou da outra vez. Salvo que tem algo diferente. É rápido, é cedo, é insistente. Não está onde precisa estar, na floresta, sozinha, com as árvores sobre a cabeça. Não está sozinha, continua ali, na cidade, na casa. Não há um minuto a perder. Ouve o próprio resfolegar. Agarra as costas de uma cadeira até a dor passar. Depois, atravessa o aposento e chega até a mesa, onde deixou sua sacola. Engancha os dedos na alça e chega à porta da frente. Desculpa, gente. Engaja os dedos na alça e chega à porta da frente em segundos, passando por ela e saindo para a rua. Quando vai fechá-la, aguça o ouvido e a sente satisfeita. O choro de Susana cessou, o que significa que deve estar junto à tia. Está prestes a atravessar a rua, depois se deter para deixar um cavalo passar, quando alguém surge ao seu lado. É Gilbert, o cunhado, que sorri e indaga, erguendo as sobrancelhas. Está indo a algum lugar? Não, responde Agnes, em o pânico latejando como um pulso na têmpora. Precisa chegar à floresta, tem que chegar. Se for obrigada a ficar aqui, ela não sabe o que há de acontecer. Tem um mau presságio. Algo dará errado, tenho absoluta certeza disso, embora seja incapaz de explicar. Quer dizer, estou. Vou. Tenta se concentrar em Gilbert, mas o rosto dele, a barba, tudo está borrado, indistinto. Volta mais uma vez a constatar com surpresa quanto ele é diferente do irmão. Vou. Começa olhando à volta em busca de um destino plausível. Ao padeiro. Ele pega o cotovelo da cunhada. Da cunhada. Vamos. Para onde? De volta para casa. Não, diz ela, libertando o cotovelo. Não vou. Vou ao padeiro. E você? Você precisa me largar. Não pode me deter. Posso sim. Não pode não. A essa altura, Mary chega correndo sem fôlego. Agnes, diz pegando-lhe o outro braço. Você vai voltar para casa. Temos tudo pronto. Não se preocupe. E com um canto da boca acrescenta para Gilbert. Vá buscar a parteira. Não, Agnes está gritando agora. Me solte. Como explicar a essas pessoas que ela não pode ficar ali? Que não pode dar à luz o bebê dessa forma? Como fazê-las entender o pavor que traz consigo desde que ouviu as palavras daquela carta? Agnes é levada, meio carregada, meio arrastada. Não para a sua casinha estreita, mas para os dos sogros, passando pela porta ampla, pelo corredor e subindo a escada estreita. Uma porta é aberta. Peraí. Uma porta é aberta e por ali ela passa, os tornozelos segurados, como uma criminosa, como uma lunática.
Ouve uma voz dizendo não, não, não. Sente uma dor se aproximando, assim como é possível sentir uma nuvem, desculpa, gente, uma nuvem de chuva antes de vê-la. Quer ficar em pé, se agachar, de modo a estar preparada, pronta, capaz de ver acontecer, mas alguém pressiona seus ombros para que ela se deite na cama. Outra pessoa empurra sua testa. A parteira está presente e levanta as saias de Agnes, dizendo que precisa olhar, que os homens precisam sair, que apenas as mulheres podem ficar. Tudo o que Agnes deseja é o verde de uma floresta. Anseia pelo brocado vivo de luz na terra, pela sombra generosa de uma cobertura de folhas, pelo silêncio nem tão silencioso, pela clausura contínua de troncos sumindo na distância. Não dará luz na floresta. Já não há mais tempo. As portas dessa casa são demasiado numerosas. Sabe disso. Pessoal, me deu uma curiosidade aqui sobre esse parto solitário dentro da floresta. E existia, na verdade eu acho que ainda existe esse povo, mas pelo menos existia o costume desse povo dos partos solitários na mata, que era o povo Achuar, que é um povo indígena que viveu ali na verdade ainda vivem, estou vendo aqui que ainda vivem, que eles vivem na Amazônia, no Equador e no Peru, né? É, e aí eles faziam, as mulheres, né, vão para a floresta terem os filhos sozinhos dentro da mata, assim como a Agnes aqui. Eu pensei, cara, com certeza existe algum povo que isso é tradição, né? E aí eu fui ver esse povo Achuar. Vamos continuar aqui. Se ao menos o marido estivesse ali, teria sido capaz de mantê-los à distância. Teria ouvido suas súplicas com aquele jeito dele de se inclinar para alguém, como que sorvendo suas palavras. Teria garantido que ela chegasse à floresta, que não a obrigasse a entrar na casa. O que foi que ela fez? Por que o mandou embora? O que será deles separados assim? Ele negociando e barganhando rendimentos do teatro, fazendo luva para as mãos de rapazes que se passam por mulheres. Ela trancafiada nesse quarto tão distante, sem ninguém, sem ninguém para tomar seu partido. O que foi que ela fez? Agnes empurra todos para longe e se levanta da cama. Caminha não por uma trilha sinuosa, errática em meio às árvores, mas de uma parede a outra e de volta. É difícil ordenar os pensamentos. Gostaria de ter um momento para si, sem dor, de modo a poder refletir claramente sobre tudo. Retorce as mãos. Pode ouvir a própria voz ou de outra pessoa, chorando porque fui fazer isso. Não sabe a que esse isso se refere. Vou repetir essa frase, gente, eu acho que ficou estranho. Não sabe a que esse isso se refere. Esse quarto, ela sabe, foi onde o marido nasceu. E os cunhados e as cunhadas, mesmos que morreram, ainda pequenos. Ele respirou pela primeira vez ali, dentro daquele cortinado, perto daquela janela. É com ele que ela fala, no interior da cabeça confusa. Não é com as árvores, não é com a cruz mágica, não é com os desenhos e as marcas de Lincoln, nem mesmo com a mãe que morreu dando à luz um filho. Por favor, pede ao marido, nas profundezas da sua mente. Por favor, volte. Preciso de você. Por favor. Eu jamais deveria ter arquitetado sua partida. Garanta que essa criança chegue em segurança. Garanta que viva, garanta que eu sobreviva para cuidar dela. Faça com que nós duas superemos isso. Não me deixe morrer. Não me deixe terminar gelada e dura numa cama ensanguentada. Tem algo errado, algo fora do lugar. Ela não sabe o que. É como ouvir um instrumento com uma corda desafinada. A irritante sensação de que não deveria ser assim. Tudo acontece rápido demais, cedo demais. Ela não antecipou nada disso. Está no lugar errado. Talvez não consiga. Talvez a mãe, nesse exato momento, a esteja chamando para aquele lugar do qual ninguém retorna. A parteira e Mary a seguram agora, levando-a até um banco. Mas esse banco não é adequado. De madeira encerada, enegrecido. Ele tem três pernas esparramadas com uma bacia abaixo e sem assento. Apenas um grande buraco em seu lugar. Agnes não gosta dele. Não lhe agrada aquele assento ausente. Aquela vacância, motivo pelo qual recua, tenta se desvencilhar. Não vai se sentar no banco preto. A carta. O que havia de diferente naquela carta? Não foi a riqueza de detalhes, não foi a lista das luvas encomendadas que lhe chamaram a atenção. Terá sido a menção a luvas compridas para mulheres? Terá ficado incomodada, atiçada pela menção a mulheres? Acha que não. Foi a sensação que exalava do papel.
a satisfação que emanava como vapor das palavras que ele escrevera. Estou errado. Os dois estarem tão distantes um do outro, tão separados. Enquanto ele decide o comprimento de luvas, como costurar as contas, que bordado melhor se adequará a um ator rei, ela estará nas garras da agonia e prestes a morrer. Ela acha que vai morrer. Que outra razão pode haver para não ter tido qualquer sinal de que isso iria acontecer? Que ela vai morrer, fazer a passagem, deixar esse mundo. Nunca mais verá o marido, nunca mais verá Susana. Agnes para, tomada por esse pressentimento. Nunca mais. Prepara-se, com as mãos espalmadas contra as tábuas do chão, as pernas dobradas de cada lado do corpo, agachada. Se a morte vier, que seja rápida, reza. Que a criança em seu ventre viva, que o marido volte para perto dos filhos, que ele sempre se lembre dela com carinho. A parteira puxa pela manga da camisa, mas Mary parece ter desistido de atraí-la para o banco. Agnes se recusa a sentar-se nele. Sente que Mary já percebeu a essa altura. Mary se senta no odioso banco e segura um pano de musselina, pronta para aparar o bebê. O teatro, escreveu ele, fica num lugar chamado Shoreditch. Peraí, gente. Shoreditch. Acho que é assim que se pronuncia. Shoreditch. Shoreditch. Mas bom, é o que eu tô presumindo. Vamos lá. Elisa precisou falar bem devagar a palavra, letra por letra, para captar o sentido shore, dissera, e depois dict. Shore, dict, repetiu Agnes. Margem, margem, val. Imaginou a margem de um rio, lodosa, enrugada, um lugar onde talvez crescessem lírios amarelos e pássaros tecessem seus ninhos. E depois uma vala, um buraco traiçoeiro com água lamacenta no fundo. A primeira parte da palavra passava uma ideia lindamente sonora, a última de um lugar horrível. Como pode existir uma vala na margem de um rio? Começara a perguntar a Elisa. Mas a cunhada continuara ali, descrevendo uma peça a que o irmão assistira lá, sobre um duque invejoso e seus filhos desleais, enquanto esperava pelo homem que iria firmar o contrato das luvas. A parteira bufa, ajoelhando-se no chão, ocupada com as saias e o avental, dizendo que vai cobrar mais, que os joelhos não estão aguentando a tarefa. Praticamente se deita no tapete para espiar entre as pernas de Agnes. Já está acabando, dá seu veredito. Empurre, instruiu com certa rispidez. Mary pousa uma das mãos no ombro de Agnes e a outra em seu braço. Prontinho, sussurra. Falta pouco. Agnes ouve a voz das duas a grande distância. Os pensamentos são breves agora, podados, reduzidos à essência. Marido pensa. Luva, atores, contas, teatro, duque invejoso, morte. Pense com carinho. Consegue chegar à percepção, não em palavras, talvez, mas como uma sensação de que o marido não está diferente na carta, mas de volta a si mesmo, recuperado, melhor, regressado. Essa era a ideia dele, né, gente? Dela, desculpa. Ela queria que ele voltasse a si, né? Desculpa, gente. Voltando aqui, vamos lá. Observa com uma fascinação desprendida. O topo de algo surge entre as pernas. Inclina a cabeça, dobrada sobre si mesma, para ver uma cabeça saindo de dentro dela. Um ser escorregadio como uma criatura agosa. Um ombro, e depois as costas compridas. A parteira e Mary amparam o bebê, enquanto Mary diz é um menino. E Agnes vê o queixo do marido, a boca fazendo um biquinho, vê o cabelo louro do próprio pai, mais uma vez, crescendo acima da testa, vê os dedos longos, delicados da mãe, vê enfim o filho. Subcapítulo, pessoal. Agnes e o menino estão na cama, o bebê mamando, com os punhos minúsculos possessivamente agarrando o peito da mãe. Ela o amamentará antes de qualquer coisa, antes de se lavar, afirmar. Insistiu para que o cordão umbilical fosse embrulhado num pano amarrado. Ergueu a cabeça para observar Mary e a parteira cumprindo a tarefa. Diz que vai enterrar o cordão debaixo de uma árvore depois que a criança fizer um mês. A parteira está recolhendo seus instrumentos, fechando a sacola, dobrando o lençol, esvaziando uma bacia do lado de fora da janela. Mary está sentada na cama, dizendo a Agnes para deixá-la enfaixar o neném. É a coisa certa a fazer, que todos os seus bebês foram enfaixados. Veja, todos eles cresceram e se tornaram rapazes fortes, todos.
E Elisa também, enquanto Agnes balança a cabeça. Ele não vai ser enfaixado, pronto. Ué, gente, só tem um mesmo. Diz, e a parteira sorri para si mesma no canto do cômodo, porque assistiu Mary nos seus 3 últimos partos e a considerou muito mais arrogante e autoritária do que o necessário. A parteira, enxugando uma tigela com pano, precisa baixar a cabeça porque essa nora, uma moça esquisita sobre todos os aspectos, é páreo para Mary. Dá para ver. Apostaria todas as suas economias, escondidas numa jarra de barro atrás da argamassa de sua casa modesta, que nenhuma alma viva conhece, em que esse bebê não usará faixa nenhuma. Algo a faz virar-se, com o pano molhado na mão. Mais tarde, quando contar essa história para uma ou 12 ou mais pessoas da cidade, dirá que não sabe por que se virou. Simplesmente fez isso. Faro de parteira. Dirá depois, batendo com o dedo no nariz. Agnes está sentada na cama, apertando com uma das mãos a barriga. Com a outra ainda segura o bebê de encontro ao seio. O que foi? Pergunta Mary se levantando. Agnes balança a cabeça. Depois se dobra novamente, com um gemido grave. Me dê um menino, diz Mary estendendo os braços. Tem uma expressão assustada, mas terna. Que é aquela criança, percebe a parteira, apesar de tudo, a despeito de seus 8 filhos, a despeito da idade. Que é aquele bebê, que é sentido de encontro ao corpo, segurar seu calor denso nos braços. Não, retruca Agnes, entre os dentes cerrados, o corpo curvado. Está confusa, densa, amedrontada. O que está vendo? Sussurra na voz rouca e assustada de uma criança. A parteira dá um passo à frente. Leva a mão à barriga da moça e aperta. Sente a pele se retesar, se contrair. Levanta as saias e espia. Lá está, a curva molhada de uma segunda cabeça. É inconfundível. Está começando de novo. Como assim? Pergunta Mary com sua expressão levemente imperial. Ela está começando de novo, repete a parteira. Vem mais um aí. Você está tendo gêmeos, minha filha. Concluiu com uma palmadinha na perna de Agnes. Agnes recebe em silêncio a notícia. Torna-se deitar na cama, agarrada ao filho, exausta, as pernas sem força, a cabeça curvada. O único sinal que dá nas contrações é a palidez do rosto, uma crepitação dos lábios. Permite que lhe tirem o bebê e o ponham no berço junto à lareira. Mary e a parteira ficam de pé, cada uma de um lado da cama. Agnes as encara com os olhos esbugalhados e vidrados. O rosto, branco como cal, ergue um dedo e aponta, primeiro para Mary e depois para a parteira. Vocês duas, diz Agnes com a voz estrangulada. O que ela disse? Pergunta a parteira a Mary. Mary balança a cara. Mary pergunta. Desculpa, gente. Nossa. Tem uma doideira aqui. Oxi. Mary balança a cabeça. Não entendi direito. Dirige-se então a nota. Agnes, venha para o banquinho. Está pronto. Está aqui. Vamos ajudar você. Chegou a hora. Agnes é assaltada pela dor. O corpo se contorcendo para um lado e depois para o outro. Os dedos agarram o lençol, puxando do colchão e apertando o pano contra a boca. O grito que lhe escapa da garganta é rouco e abafado. Vocês duas, repetem. Sempre pensei que seriam os meus filhos. De pé junto à cama, mas afinal são vocês. O que foi isso? Pergunta a parteira, sumindo de novo sobre a barra do vestido de Agnes. Não faço ideia, responde Mary, afetando uma animação que não sente. Ela está delirando, disse a parteira, dona Jones. Não sabe onde está. Acontece com algumas. Bom, prossegue aprumando o corpo. Este bebê está vindo, precisamos tirá-la da cama. As duas, cada uma pegando por baixo de um braço, põem Agnes de pé. Ela permite que ambas a levem da cama para o banco, no qual desaba sem sequer um murmúrio. Mary se posiciona às suas costas, sustentando o corpo inerte. Passado um tempo, Agnes começa a falar, se é que se pode chamar assim, os sons e as palavras desconexas que emite. Eu nunca deveria, sussurra, e sua voz não passa de um murmúrio sem fôlego. Eu nunca deveria, entendi. Entendi errado. Ele não está aqui, não posso. Pode, diz a parteira, de onde está sentada no chão, e vai. Não posso, repete Agnes, agarrando o braço de Mary, o rosto molhado, os olhos esbugalhados, brilhantes, cegos, querendo fazer a sogra entender. Minha mãe morreu. E, e eu mandei embora, não posso. Você, começa a parteira, mas é interrompida por Mary. Cale a boca, intervém. Faça o seu trabalho, diz enquanto acaricia o rosto enxango de Agnes, a quem pergunta no sussurro. O que foi?
Agnes a encara e seu olhar é suplicante, aterrorizado. Mary nunca viu essa expressão em seu rosto antes. É que, murmura Agnes, fui eu. Fui eu quem o mandou embora e depois minha mãe morreu. Sei que ela morreu, diz Mary emocionada. Mas você não vai morrer. Tenho certeza, você é forte. Ela. Ela era forte. Mary agarra a mão da Nora. Vai dar tudo certo, você vai ver. Mas o problema, insiste Agnes, o problema é que eu nunca deveria. O quê? O que você nunca deveria ter feito? Eu nunca deveria ter mandado que ele fosse para Londres. Nunca. Eu devia. Não foi você, diz Mary num tom tranquilizante. Foi John. A cabeça de Agnes, é, bam- bambeando sobre o pescoço, se vira de súbito para encarar a sogra. Fui eu, murmura por entre os dentes cerrados. Foi John, repete Mary. Agnes balança a cabeça. Não vou sobreviver, diz sem fôlego. Agarra Mary pelas mãos, os dedos apertando com força a carne. Você cuida deles? Você e Elisa, por favor. Cuidar de quem? Das crianças, por favor. Claro, mas não deixe a minha madrasta ficar com elas. Claro que não. Eu jamais. Joa não. Qualquer pessoa, menos João. Prometa. Com expressão insana, exaurida, seus dedos pressionam com firmeza a mão de Mary. Prometa que você vai cuidar deles. Prometo. Confirma Mary franzindo o senho, fitando diretamente o rosto da Nora. O que ela terá visto? O que sabe? Mary está gelada, desconcertada, arrepiada de pavor. Recusa-se, em geral, a acreditar no que dizem sobre Agnes, que ele é capaz de ver o futuro das pessoas, que sabe ler mãos, ou seja lá o que for que ela faz. Agora, porém, pela primeira vez, entende vagamente o significado dos comentários. Agnes é de outro mundo, com certeza não pertence a esse. Contudo, a ideia de Agnes morrer diante de seus olhos a enche de desespero. Não pode deixar que isso aconteça. O que dirá o filho? Prometo, repete, fitando a Nora diretamente nos olhos. Agnes solta sua mão. Juntas, as duas baixam os olhos para o ventre, proeminente, para os ombros da parteira. O segundo parto é breve, rápido e difícil. As dores vêm agora sem intervalo, uma em cima da outra. E Mary percebe que Agnes, como um nadador se afogando, não consegue recuperar o fôlego entre as contrações. Seus gritos, já no fim, são entrecortados, roucos, desesperados. Mary é segura. O próprio rosto é empapado de lágrimas. Começa a ensaiar mentalmente as palavras que dirá ao filho. Fizemos o melhor possível. Fizemos tudo o que pudemos. No final, não conseguimos salvá-la. Quando o bebê surge, fica claro para as três que a morte que temia não era de Agnes, afinal. O bebê está cinzento, com um cordão enrolado no pescoço. Ninguém fala nada enquanto a parteira puxa o bebê com uma das mãos e o apara com a outra. Uma menina com a metade do tamanho do irmão e calada, os olhos firmemente fechados, os punhos cerrados, os lábios contraídos, como se pedissem desculpas. A parteira desenrola rápida e habilmente o cordão e vira a bonequinha de cabeça para baixo. Aplica uma palmada no bumbum, uma, duas vezes, mas sem resultado. Não há ruído, não há choro, não há sinal de vida. A parteira ergue a mão uma terceira vez. Basta! Diz Agnes, estendendo os braços. Deixe-me pegá-la. A parteira resmunga que ela não deve ver o bebê, que traz má sorte. É melhor que você não a veja. Diz que vai levar a menina embora e se assegurar de que tem enterro decente. Gente, isso me lembra. Essa cena é desse jeitinho no filme. Desse jeitinho essa cena. De quando a gêmea nasce com o cordão umbilical enrolado, cinzento. Ela diz essa mesma frase. Deixa-me pegá-la. E aí ela fala que. Lá ela fala, né, que vai dar um enterro decente. Aqui o narrador diz pra gente. Mas lá ela fala. E aí ela diz, me dê a menina. Exatamente isso no filme é muito emocionante. Muito, muito emocionante. Me dê a menina, diz Agnes, começando a se levantar do banco. Mary se adianta e pega a criança do colo da parteira. O rosto é perfeito, pensa. A imagem do rosto do irmão, a mesma testa. A mesma linha do queixo, as mesmas bochechas, tem cílios e unhas. Está quente. Mary entrega o corpinho para Agnes, que o aperta de encontro ao peito, sustentando a cabecinha com a palma da mão. O quarto está em silêncio. Você teve um lindo menino, diz a parteira passado um instante. Vamos trazê-lo para cá para você amamentá-lo. Eu vou pegá-lo, diz Mary se dirigindo até o berço. Não, eu vou pegá-lo, diz a parteira, pondo-se na frente de Mary, cortando-lhe o caminho. Aborrecida, Mary empurra pelo ombro. Nossa, gente, isso aqui ficou engraçado.
Parece uma competição. Foi meio engraçado agora, acho que bebi uma água. Foi engraçado. Saia da minha frente. Eu vou pegar o meu neto. Senhora, preciso lhe dizer que a parteira não termina a frase, pois as costas de ambas ouvem seu choro agudo que cresce em espiral. As duas se viram ao mesmo tempo. A criança nos braços de Agnes. A menina está berrando. Os bracinhos rígidos de indignação, o corpinho se tingindo de cor de rosa conforme ela inspira. E aí a gente termina esse subcapítulo e vai para outro subcapítulo, tá, gente? Dois bebês, então, não um. Agnes disse a si mesmo, deitado na cama, o cortinado fechado como proteção contra as fortes correntes de ar. Não se tem certeza, durante aquelas primeiras semanas, se a menina irá sobreviver. Agnes sabe disso. Sabe disso na mente, nos ossos, na pele, no fundo do coração. Sabe pela maneira como a sogra entra na ponta dos pés no quarto, espia as crianças, às vezes pousando rapidamente a mão no peito de ambas. Percebe pela forma como Mary insiste com John para levar as crianças para serem batizadas. Ela e John as embrulham em vários cobertores. Depois as cobrem de panos e correm ao encontro do padre. Mary irrompe em casa. Mary irrompe em casa pouco depois, com a cara de uma mulher que fez uma corrida, que escapou de um inimigo, entregando a menorzinha à mãe, dizendo: Pronto, foi feito, aqui está ela. Agnes não dorme, ao que parece. Não se levanta da cama. Nunca está com as mãos vazias. Um dos bebês, ou ambos, precisa de colo. Precisa de colo sempre. Ela amamenta um, depois o outro. Depois novamente o primeiro. Amamenta os dois ao mesmo tempo. Suas cabeças se encontrando no meio do peito. Os corpinhos debaixo de cada um de seus braços. Ela amamenta sem parar. O menino, Hamnet, é forte. Disso ela sabe desde o momento em que lhe pôs os olhos. Ele pega o seio com uma força decidida e confiante, sugando com enorme concentração. A menina, Judith, precisa ser estimulada. Às vezes, quando lhe abrem a boca e o bico do seio é introduzido ali, ela parece confusa, como se não soubesse o que fazer. Agnes precisa lhe acariciar o rosto, bater de leve em seu queixo, passar o dedo ao longo do maxilar para recordá-la de sugar, de engolir, de viver. Por um bom tempo, o conceito de morte para Agnes toma a forma de um único quarto, iluminado de dentro, talvez no meio de uma charneca. Os vivos habitam o quarto, os mortos vagueiam do lado de fora, pressionando as palmas das mãos. O rosto e as pontas dos dedos de encontro à janela, desesperados para voltar, para alcançar sua gente. Alguns dos que se encontram dentro do quarto podem ouvir e ver o que estão fora. Alguns podem falar através das paredes, a maioria não pode. A ideia de que essa bebezinha possa ter de viver lá fora, na chaneca fria e brumosa, sem a mãe, é impensável. Ela não a deixará passar para o outro lado. É sempre o gênio menor que é levado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, ela sente. Está esperando, prendendo a respiração que isso aconteça. Ela sabe que, para a filha, a porta de saída do quarto dos vivos está es- escancarada. Sente a corrente de ar frio fareja o ar gelado. Sabe que só lhe foi dado ter dois filhos, mas se recusa a aceitar isso. Ela diz isso para si mesma tarde da noite. Não deixará que aconteça. Não hoje, não amanhã, nunca. Há de encontrar essa porta e fechá-la ruidosamente. Agnes mantém os gêmeos consigo na cama, um de cada lado. Enquanto um respira em seu ouvido, o outro respira no outro. Quando Hamlet ruidosamente acorda para mamar, ela desperta Judith. Mame, minha pequenininha, sussurra para a filha. É hora de mamar. Teme sua habilidade de prever o futuro. Lembra-se como a nitidez gélida da imagem que teve de duas figuras ao pé da cama em que ela encontrará seu fim. Sabe agora que é possível, mais do que possível, que um dos filhos morra, porque isso acontece com as crianças o tempo todo, mas se recusa a deixar. Um detalhe, gente, nessa época, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, né? Que a gente sabe que criança exige muito cuidado, que foi graças à medicina que esse cuidado foi possível, né? A gente sabe disso. E aí, nessa época, não tinha medicina avançada, então muitos dos cuidados das doenças que precisavam ser tratadas
desde cedo, nem sabia, as pessoas nem sabiam da existência dessas doenças. Então, a taxa de crianças que chegavam à idade de adolescência e adulto eram muito pequenas. Continua. Não deixará, instilará a vida nessas crianças, pois postar-se-á entre elas e a porta que leva ao lado de fora e ficará ali, arreganhando os dentes, bloqueando a passagem. Defenderá seus 3 bebês contra tudo que espreita além desse mundo. Não descansará, não dormirá, até saber que estão seguros. Há de empurrar para longe, lutar contra, desfazer o presságio que sempre teve quanto a ser mãe de 2 filhos. Com certeza, sabe que pode fazer isso. Quando chega, por um instante, o marido não a reconhece. Esperava encontrar a esposa bonita, de lábios carnudos, de pé, diante de suas panelas e seus pilões, mas, em vez disso, ela o recebe prostrada na cama, magrinha, meio fora de si, devido à privação de sono e à determinação e ao propósito único. Encontra uma mulher exaurida pela amamentação, com olheiras escuras, com uma expressão desesperada e focada. Encontra 2 bebês com o mesmo rosto inescrutável, um deles com o dobro do tamanho do outro. Ele os pega. Ele os pega. Eita, gente, desculpa. Vamos lá. Ele os pega nas mãos, encara seus olhares firmes, contempla seus olhos idênticos, arruma-os a cabeça de um alinhada com os pés do outro, nos joelhos. Observa um deles botar o polegar do outro na boca e chupá-lo. Vê que os dois viveram juntos antes de virem ao mundo. Toca com cada mão a cabeça de cada qual. Você, diz ele, e você. Agnes percebe, a despeito da exaustão que a deixa zonza, mesmo antes que possa tomar a mão dele na sua, que ele encontrou, que assumiu, que habita agora a vida que nasceu para levar, o trabalho que lhe cabia fazer. É levada a sorrir, ali na cama, ao vê-lo tão imponente, o peito inflado, o rosto despido de preocupação e frustração, o aroma de satisfação que dele exala. Os dois ainda acreditam, ali sentados juntos no quarto do parto, que ela logo se juntará a ele em Londres, que levará os 3 filhos para a cidade e todos morarão lá. Acreditam que não falta muito para que isso aconteça. Ela já planeja o que empacotar para a partida. Diz a Susana que muito em breve morarão numa cidade grande, onde ela verá casas e barcos e ursos e palácios. Os bebês irão conosco? Pergunta Susana com um olhar de soslaio para o berço. Sim, responde Agnes, disfarçando o sorriso. Ele já andou vendo casas, está economizando para comprar uma para a família. Já se imagina carregando Susana nos ombros para contemplar o rio, levando todos ao teatro. Já imaginou seus novos amigos observando com inveja melancólica os olhos escuros da esposa e seus punhos esbeltos e enluvados, o rosto bonito dos filhos. Imagina uma cozinha com 2 berços, a esposa inclinada sobre o fogão, um quintal nos fundos onde podem criar galinhas ou coelhos. Serão só os 5. Talvez mais, no devido tempo. Ele se permite esse pensamento. Ninguém mais. Nenhum parente na casa vizinha. Nenhum irmão, pai ou mãe, ou cunhado irrompendo porta adentro. Ou seja, gente, irrompendo porta dentro em horários inconvenientes. Ninguém. Apenas eles. Essa cozinha, esses berços. Pode quase inspirar o odor dessa cozinha. A cera de abelha no tampo da mesa. O cheiro de leite azedo dos bebês, a goma da roupa limpa. A esposa cantarolando enquanto trabalha, os bebês gorgolejando e balbuciando. Susana lá fora, no quintal, falando com os coelhos, examinando seus olhos agosos e pelo macio. E ele sentado na própria casa, cercado pela família. Não apertado num quarto alugado, escrevendo cartas que levam 4 dias para chegar aos destinatários. Não mais levará essa vida dupla, essa existência dividida. Eles estarão lá com ele, precisará apenas levantar a cabeça para vê-los. Não mais estará sozinho na cidade grande, terá uma raiz mais profunda fincada lá. Uma esposa, uma família, um lar. Com Agnes a seu lado. Quem sabe o que poderá conquistar? Nem ele nem a esposa, sentados naquele quarto com os bebezinhos, sabe que esse plano jamais se realizará. Ela jamais levará as crianças para Londres para viverem todos juntos. Ele jamais comprará uma casa na cidade grande. A menina sobreviverá. Deixará de ser um bebê para ser uma criança, mas seu apego à vida continuará tênue, frágil, indefinido.
Sofrerá convulsões, braços e pernas se agitando, febres, congestões no peito. A pele se encherá de brotoejas, os pulmões farão força para inspirar o ar. Quando os dois outros tiverem um resfriado, ela será cometida por um febrão. Quando eles tossirem, ela será devastada por chiados no peito. Agnes adiará a partida para Londres alguns meses, até estar boa. Pede a Lisa que escreva ao marido, até a primavera, até o calor do verão passar, quando o outono ventoso acabar, quando a neve derreter. Judite tem 2 anos, e a mãe fica acordada com ela a noite inteira, com tigelas fumegantes de pinha e cravo dentro da cortinado, para que ela consiga respirar, para que o arroxeado dos lábios suma e ela possa dormir. Logo fica evidente para todos que a mudança para Londres jamais acontecerá. A saúde da criança é demasiado frágil, ela jamais sobreviveria na cidade. Os pais, o pai os visitará durante a temporada da peste, quando os teatros estiverem fechados. Desistiu de vender luvas, de vender os produtos do pai, afastando-se por completo do negócio. Agora só trabalha nos teatros. Observa uma noite a esposa andar de um lado para o outro com a menina, que está com um problema de estômago. É uma criança extraordinariamente bonita, mesmo na visão de um observador indiferente com olhos azuis claros e cachos macios celestiais. Fixa o olhar por cima do ombro da mãe, enquanto andam para lá e para cá no pai. Lágrimas silenciosas deslizam pelas bochechas e ela agarra o vestido da mãe com ambas as mãos. Ele a encara de volta sem pestanejar. Pigarreia. Diz à esposa que resolveu não gastar o dinheiro economizado para comprar uma casa em Londres, mas sim para adquirir um pedaço de terra na periferia de Strandford. Renderá um bom aluguel, acrescenta. Fica de pé, como que pronto para assumir tal decisão, como que preparado para encarar esse novo futuro. No quarto do parto, com os bebezinhos no colo, cada uma, né, nas mãos. Eita, gente. Hoje está acontecendo muitas vezes isso. Vamos lá. No quarto do parto, com os bebezinhos no colo, cada uma das mãos na cabeça de cada qual, ele diz a Agnes que acredita que a sua profecia sobre 2 filhos seja falsa. Ou seja, talvez fosse uma percepção da chegada dos gêmeos. Significava, afirma, ainda contemplando o par de filhos, que ela teria gêmeos, Susana e depois os gêmeos. A esposa se cala. Quando olha para cima, ele vê que ela adormeceu, como se estivesse apenas esperando que ele chegasse, pegasse os bebês no colo e apoiasse suas cabecinhas nas palmas das mãos. Terminamos esse capítulo, pessoal, que é o penúltimo capítulo da parte 1. Né? Agora a gente vai para o último capítulo da parte 2. E aí eu vou encerrar esse episódio, postar esse para ficar certinho. Que aí a gente termina a parte 1, né? Eu posto aqui, volto para gravar já o início da parte 2, tá? Vamos lá, próximo capítulo. Agnes acorda assustada e ergue a cabeça. Os lábios e a língua a meio caminho de formar uma palavra que não sabe dizer qual seria. Estava sonhando com o vento, com uma grande força invisível, puxando as roupas que veste, soprando pó e areia em seu rosto. Baixa os olhos para se observar. Não está na cama, e sim meio sentada, meio jogada na beira de um catre, ainda de camisola. Segura um pano úmido, amassado, aquecido no berço que a palma da sua mão provê. Por que o segura? Por que adormeceu assim sentada? A resposta lhe vem de repente, como se uma rajada de vento do seu sonho cruzasse o aposento. Judite, a febre, a noite. Agnes se põe rapidamente de pé. Será que dormiu? Como pode ter dormido? Balança a cabeça 1, 2 vezes na tentativa de se livrar da sonolência, do sonho. O cômodo está na mais completa escuridão. É o momento mais profundo da noite, a hora mais letal. O fogo praticamente se apagou. Restam apenas algumas brasas rubras. A vela derreteu. Apalpa a volta com desespero, às cegas. Sente uma perna sobre o lençol, um joelho, um tornozelo. Agnes apalpa mais acima enquanto um pulso e 2 mãos entrelaçadas. A carne sobre seus dedos está quente, o que diz a si mesma enquanto se vira e começa a remexer na arca em busca de uma vela. É bom, muito bom. O que significa que Judite ainda está viva. É bom, está repetindo, é bom. Enquanto pega o frio cilindro de cera de uma vela e aproxima-se o pavio de uma brasa, enquanto há vida, a esperança. O fogo acende o pavio, a chama estremece, quase se apaga, mas depois ganha vida. Um círculo de claridade surge em torno do braço estendido de Agnes e se amplia, afastando a escuridão.
Lá está a lareira, o aparador acima dela. Lá estão o chinelo e o chale de Agnes caídos no chão. Lá está o catre, e lá estão os pés de Judite, aparecendo meio fora do lençol. Suas pernas, seus joelhos e seu rosto. Agnes cobre a mão quando vê. A pele está tão pálida que mal tem cor. As pálpebras semiabertas deixam ver por baixo os olhos revirados. Os lábios brancos e rachados estão abertos e ela sorve minúsculas doses de ar. Ainda com a mão cobrindo a boca, ela baixa os olhos para a filha. A parte de Agnes que já cuidou de doentes, de convalescentes, de gente fingindo doença, de enlutados, de loucos, pensa: não vai demorar. A outra parte, a que embalou e vigiou e tomou conta e acariciou, que alimentou, vestiu, abraçou e beijou essa filha, pensa: não pode ser, não pode ser, não pode acontecer, por favor, não com ela. Agnes se inclina para tocar-lhe a testa, tomar-lhe o pulso, para tentar prover algum conforto, e quando faz, a vela mostra uma imagem tão peculiar, tão inesperada, que ela leva um instante para entender o que vê. A primeira coisa que registra é a mão de Judite. A mão de Judite não está. Desculpa, gente. Comi uma palavra. Voltando. A primeira coisa que registra é que a mão de Judite não está, como achara a princípio, enlaçando a outra mão, mas sim entrelaçada de outra pessoa. Tem alguém no catre com Judite. Um outro corpo, uma outra. Por mais estranho que pareça, Judite. Uma outra Judite, tá, gente? São duas Judite, deitadas juntas, de frente ao fogo moribundo. Agnes pisca, espanta o torpor. Hamnet, é claro. Ele veio durante a noite e se enfiou no catre ao lado de sua gêmea. E ali está, num sono tranquilo e profundo junto a ela, segurando-lhe a mão. Agnes observa a cena que a vela ilumina. Voltará mais tarde a pensar nesse momento e a se perguntar quando percebeu que o que via não era o que imaginara. Quando foi que notou? Que a alertou? Ali está a filha realmente muito doente, deitada de costas, o rosto empalidecido pela febre, e ali está o filho, aconchegado à irmã, com o braço em sua volta. No entanto, alguma coisa parece errada nesse braço. Agnes observa fixamente, hipnotizada. É o braço de Hamlet, mas ao mesmo tempo não é. Agnes desvia o olhar para a mão que seu braço segura, a mão de Judith, e percebe que as unhas desta estão manchadas de alguma substância negra, semelhante à tinta. Desde quando se indaga Agnes, Judith usa tinta. Uma confusão estranha e enlouquecedora surge dentro dela, como o zumbido de uma centena de abelhas. Avança para ambos e, enfiando a vela numa fenda do piso, põe as mãos sobre os filhos. O filho, com uma dor saudável, está próximo ao fogo, e a filha do outro lado do catre. Mas no pescoço de Hamlet, seus dedos encontram a longa trança que pertence a Judith. E ali estão os pulsos de Hamlet, saindo da bata de Judith com a cicatriz em formato de meia-lua criada por uma foice quando ele era pequeno. É o cabelo mais curto de Hamlet que está escuro com o suor da febre de Judith. E Judith é quem dorme o sono sereno de uma pessoa saudável. Agnes não consegue entender o que vê. Estará dormindo? Por acaso se trata de alguma aparição noturna? Arranca o lenço que os cobre e examina as duas crianças ali deitadas. Os pés da criança doente ocupam mais espaço no comprimento do colchão. A criança mais alta é a que está doente. É Hamlet, não Judith. Nesse momento, talvez sentindo o ar frio, os olhos do menor dos gêmeos se abrem e se fixam na mãe, de pé ao lado do catre com o lençol nas mãos. Mamãe? Chama a criança. Judite? Sussurra Agnes, porque ainda não acredita no que seus olhos porque ainda não acredita no que seus olhos lhe dizem. Sim, responde a criança. Final do subcapítulo. A gente vai começar outro subcapítulo. Hamlet não tem como saber sobre o cavalo que foi alugado para o pai. Jamais saberá que o amigo do pai conseguiu uma égua para ele, um animal genioso, dono de um olhar ardente, um lombo musculoso e uma pelagem que brilha como castanha da Índia. Hamlet não faz ideia de que o pai esteja agorinha mesmo a caminho de casa na maior velocidade que lhe permite essa égua de maus bofes, parando apenas para beber água e comer o que consegue encontrar nos minutos parcos de que dispõe. De Tunbridge a Weybridge, depois rumo a Tangley. Troca de cavalo em Burberry, só pensa na filha, em como precisa encurtar os quilômetros entre ambos,
em como precisa chegar em casa, tomá-lo nos braços, olhá-la uma derradeira vez, antes que ela parta para aquele outro reino, antes que ela exale o último suspiro. O filho, porém, não sabe nada disso. Ninguém sabe, nem Susana, que foi mandada para o jardim medicinal da mãe nos fundos da casa, a fim de colher raízes de gessiana e levíticos para um emplastro. Uma sequência de palavras aí meio chatinhas de pronunciar, né? Nem Mary, que repreende a criada na cozinha porque a moça passou a tarde chorando, se lamentando, por pois quer ir para casa, precisa ver a mãe. Nem Elisa, que explica a uma mulher que apareceu procurando Agnes que ela não irá atendê-la hoje nem amanhã, mas quem sabe na próxima semana. E nem a própria Agnes, agachada junto ao catre, de costas para a janela. Judite, a filha, sua filha, que nasceu por último, está sentada numa cadeira. Agnes ainda não acredita. Seu rosto continua pálido, mas os olhos brilham, alertas. Está magra e fraca, mas abre a boca para tomar um caldo. Fixa o olhar na mãe. Agnes se parte ao meio, enquanto se senta ao lado do filho, apertando contra si o corpo que treme. A filha foi poupada. Foi- Foi-lhes entregue de volta, mais uma vez, mas em troca, ao que tudo indica, de que Hamlet seja levado. Ela lhe deu um purgativo, alimentou-o da geleia de alecrim e menta, deu-lhe tudo o que dera a Judite e mais. Pôs uma pedra com um buraco no meio debaixo do seu travesseiro, várias horas antes. Pedira a Mary que trouxesse o sapo e a amarrou com uma faixa de linho na barriga do menino. Nada o trouxe de volta. Nada disso melhorou seu estado. Ela sente que a esperança de que ele se recupere começa a abandoná-la, como a água que vaza de um balde furado. É uma tola. Uma idiota cega. O pior tipo de imbecil. O tempo todo achava que precisava proteger Judith quando o destinado a ser levado era Hamlet. Como o destino pode ser tão cruel a ponto de lhe deparar tamanha armadilha? Gente, a autora escreveu o destino aqui com a letra D. Então a gente pode imaginar que ela usou essa palavra, mas se referindo a Deus. A ponto de fazê-la se concentrar no filho errado para que pudesse estender o braço no momento de distração e lhe arrancasse outro. Pensa em seu jardim, em suas prateleiras de pós, poções, folhas, líquidos com incredulidade, com raiva. De que serviu tudo isso? Para que acumulou tudo isso? Todos esses anos cultivando, arrancando mato, podando e colhendo? Seu desejo é ir lá fora, arrancar aquelas plantas pela raiz e atirá-las no fogo. Ela é uma tola, uma inútil, uma boba orgulhosa. Como pôde um dia pensar que suas plantas dariam conta de uma coisa como essa? O corpo do filho é um local de tortura, um inferno. Ele se torce, se contorce, se dobra, se retesa. Agnes o segura pelos ombros. Aperta seu peito para mantê-lo imóvel. Não há, começa a ver, nada mais a fazer. Pode ficar ao lado dele, confortá-lo da melhor forma possível, mas essa peste é grande demais, forte demais, demasiado vil. É um inimigo poderoso demais para ela. Estendeu e apertou seus tentáculos para se apossar do corpo do seu filho e se recusa a libertá-lo. Tem um cheiro almiscarado, rançoso, salgado. Chegou a eles, pensa Agnes, vindo de muito longe, de um lugar de podridão, umidade e confinamento. Abriu um caminho devastador por entre humanos e animais e insetos. Alimenta-se de dor, de infelicidade e de luto. É insaciável, irrefreável, o pior e mais negro tipo de mal. Agnes não sai do lado do filho. Enxuga sua testa, os braços e as pernas com um pano úmido. Espalha sal na cama. Põe um ramalhete de valeriana e penas de cisne em seu peito, para lhe dar conforto, consolo. A febre de Hamlet só faz subir, e os bubões vão ficando cada vez mais rijos. Agnes ergue a mão de Hamlet, que tem agora um sombrio tom azul acidentado na lateral, e a leva ao rosto. Tentaria de tudo, faria de tudo. Abriria as próprias veias, rasgaria o próprio corpo e daria ao filho o seu sangue, seu coração, seus órgãos, se de alguma coisa adiantasse. O corpo dele se cobre de suor, seus humores vazando pela pele como na tentativa de esvaziar-se.
A cabeça de Hamlet, porém, está noutro lugar. Durante muito tempo pôde ouvir a mãe e as irmãs, a tia e a avó. Tinha consciência da presença delas à sua volta, lhe dando os remédios, falando com ele, tocando sua pele. Agora, contudo, não há mais ninguém. Ele está no meio de uma paisagem que não reconhece. Faz frio e o silêncio paira no ar. Está sozinho. A neve cai devagar, irrevogavelmente, sem parar. Se amontoa no solo à volta, cobrindo trilhas, pegadas e pedras, se acomoda pesadamente nos galhos das árvores, transformando tudo em alvura, desolação, inércia. O silêncio frio, a distinta claridade prateada da neve são mais do que reconfortantes para ele. Hamlet só deseja se deitar nessa neve, repousar. As pernas estão cansadas, os braços doloridos. Deitar, se entregar, se esticar nesse alvo cobertor cintilante e espesso. Que alívio isso lhe traria! Alguma coisa lhe diz que não deve se deitar, não deve ceder a esse desejo. Por que não? Por que não deveria descansar? Do lado de fora do seu corpo, Agnes está falando. Está tentando aplicar o emplasto aos inchaços em seu pescoço e em suas axilas, mas ele treme tanto que a mistura não fica no lugar. A mãe diz seu nome vez após vez. Elisa pega Judite no colo e a leva agora para o lado oposto do aposento. Judite deixa escapar um ruído rouco e sibilante enquanto resiste aos braços da tia. Quem, pensa Elisa, descreve o ato de morrer como fazer a passagem ou ir em paz, jamais o testemunhou. A morte é violenta. A morte é uma luta. O corpo se agarra à vida como era a um muro e não a larga com facilidade. Não se desapega sem lutar. Susana observa o irmão convulsivo junto à lareira. Observa a mãe mexendo em seus emplastos e bandagens inúteis. Tem vontade de arrancar essas coisas das suas mãos, atirá-las contra a parede e dizer: chega, deixe meu irmão em paz. Não está vendo que é tarde demais para isso? Susana aperta com força as palmas das mãos contra os olhos. Não suporta mais ver, não aguenta. Agnes está sussurrando: por favor, Hamlet, por favor, não nos deixe, não vá. Junto à janela, Judith resiste. Pede que seja deitada junto ao irmão no catre. Diz que precisa dele, que precisa falar com ele. Pede que a solte. Elisa segura, dizendo pronto, pronto, mas não faz ideia do que quer dizer com isso. Mary de joelho ao pé do catre segura um dos tornozelos do neto. Susana encosta a testa na parede de gesso e tapa os ouvidos com as mãos. De repente, Hamlet para de tremer e um silêncio ensurdecedor se instala no aposento. O corpo fica subitamente imóvel, o olhar fixo em alguma coisa bem acima dele. No lugar de neve e gelo, ele se deita no chão, permitindo que os joelhos se dobrem sobre o corpo. Espalma primeiro uma das mãos, depois a outra, contra a pele gelada e cristalina da neve. E como ela é bem-vinda! Como é perfeita, nem fria demais, nem dura demais. Ele se deita, pressiona a bochecha contra a maciez da neve. Sua alvura é cintilante, dói nos olhos. Por isso, ele os fecha, só um instante. Só o bastante para poder descansar e reunir forças. Não vai dormir, não vai. Há de seguir em frente, mas precisa descansar, só um minuto. Abre os olhos para certificar de que o mundo ainda continua lá e depois deixa que ele se feche. Por hora apenas. Elisa embala Judite pondo a cabeça da criança sobre o próprio queixo e murmura uma prece. O rosto de Susana está virado para o irmão, a bochecha molhada encostada à parede. Mary se benze e agarra o ombro de Agnes. Agnes se inclina e pousa os lábios na testa do filho. E ali, junto ao fogo, nos braços da mãe, na sala onde aprendeu a engatinhar, a comer, a andar, a falar, Hamlet exala seu último suspiro. Ai, meu Deus. Inspira, expira. Então baixa o silêncio, a imobilidade, nada mais. Ai, meu Deus do céu. Terminamos a parte 1, pessoal. A gente sabia que esse momento ia chegar, né? A gente foi avisado. Mas nunca é fácil. Finalizamos a parte 1. Hamlet morreu. E eu vou finalizar essa leitura por aqui para postar. Tô meio abalado. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer, né? O livro nos entrega isso antes. Mas vamos ler a parte 2 a partir da próxima leitura, né? Espero ler em 2 leituras, 3 no máximo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando.
e até a próxima leitura.